Graças a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. É no dia a dia, as coisas simples, pequenas, que você pode ver a grandeza desse Deus, a glória do seu nome. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Tem um livro no Novo Testamento chamado Hebreus. Prioritariamente essa carta foi escrita a hebreus, irmãos que se convertiam e estavam dispersos pela região da Europa, Oriente Médio, Império Romano, irmãos sem casa, sem teto, sem família, gente que perdia tudo por amor a Jesus, mas ficavam firmes na fé. Prioritariamente essa carta aos Hebreus era escrita para fortalecer a vida desses irmãos. Mas o Espírito Santo é sábio. O Espírito Santo que sustenta a igreja sabe que precisamos de uma palavra assim para o nosso coração. E permitiu que a carta aos Hebreus chegasse até nós. Capítulo 12, de 1 a 4. Estou sem a projeção aqui hoje, mas vai acompanhando aí pela fé, tá? Que dá certo. Hebreus capítulo 12. Começa assim o versículo 1. Portanto, essa conjunção, essa palavra liga ao capítulo 11. Porque homens e mulheres viveram, lutaram e morreram pela fé. Aqueles homens cuja história conhecemos, outras não conhecemos, venceram em Cristo Jesus. Portanto, por causa deles, também nós, eu e você, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, esses homens e mulheres do capítulo 11, irmãos e irmãs na história, no nosso meio, que lutam com problemas e vencem, testemunhas da graça de Deus. Então livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, ou de todo embaraço, ou excesso de peso, e pecado que nos envolve ou nos assedia, e corramos com perseverança a corrida ou a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, ou olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Amém, queridos? Está tudo errado aqui. Tenha paciência, gente. Um dia a gente ainda arruma algo melhor ainda. Pronto, melhorou, né? Um dia a gente arruma algo melhor que isso aqui, viu? Vamos orar? O negócio não está bom, viu? Deixa eu parar um pouco, para não ficar nervoso.
Pode deixar aí, eu não vou precisar dela não, criança. Tá? Pode entregar aí para a patroa. Viu? Se eu pudesse escolher um esporte, ou se eu tivesse tido a oportunidade de aproveitar o esporte, sabe o que eu seria? Maratonista, atleta de Olimpíadas. Correr. Quase fui bom nisso alguma vez. Quase fui bom em futebol em alguma vez. Quase fui bom em alguma coisa. No entanto, mesmo que nós não nos afinemos com algum esporte desse tipo, desse que exige tanto da gente, nós estamos numa corrida. Estamos numa maratona. Alguns correm devagar, outros andam devagar. Mas o texto diz o seguinte: corram a carreira que alguém, um treinador sábio, designou vocês. A pergunta que eu faço aqui para você nessa noite é: em função de que você está correndo? Eu sei que todos nós estamos numa corrida. A questão é: em função de que você está correndo? Alguns estão correndo atrás de um emprego, atrás de dinheiro, atrás de um casamento. E por incrível que pareça, outros estão correndo de casamento. Está vendo? Uns correm atrás de fama, de status, enfim, todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa. Então, esse texto aqui, escrito para cristãos de todas as épocas, e escrito para nós também, nos fala dessa corrida. É uma maratona, não é uma competição, não vale chegar primeiro, subir no pódio, erguer a taça e rir de quem não chegou. Não é essa a ideia que o Espírito Santo tem quando nos dá esse texto aqui. Aqui nesse mundo, nesse palco onde estamos, da nossa existência, nesse chão, nós somos convidados para andar e correr. A Bíblia diz que nós não temos aqui um endereço fixo, um lugar permanente. A cidade dos nossos sonhos não encontra em nenhum mapa. O Google não consegue encontrar o endereço da cidade preferida dos santos, porque ela não é deste mundo. Amém? A nossa vocação, por natureza, ou melhor, por transformação ocorrida em nós, a nossa vocação é celestial. Ela é além e muito além dessas coisas aqui. No entanto, a vida aqui na terra é definida em termos de andar e correr para alguma coisa. Converse com um adolescente, mesmo que ele não tenha nada fixo na sua mente, mas ele é capaz de saber atrás de que ele está correndo, o que ele quer para a vida dele. Todos nós estamos nessa busca. Em algum lugar ou em alguém nós queremos algo que nos dê a razão dessa corrida. A questão não é quem chega primeiro, a questão é quem vai chegar. Entendeu? Não é quem chega primeiro, quem vai atravessar a linha de chegada, quem vai subir no pódio primeiro, o primeiro lugar. Não se trata de campeões dessa natureza. A questão é: você vai chegar lá, vai atravessar a linha de chegada, vai subir no pódio, vai cantar o cântico do triunfo, da vitória, vai receber a coroa da vida, vai receber os aplausos do céu. Você chegou, seja bem-vindo nesse lugar que é preparado para aqueles que amam o Senhor desde a fundação do mundo.
Então, olhando aqui nesse texto, você encontra uma inspiração nessa corrida. Todo atleta tem algo, tem alguém que inspira. Pergunte à meninadinha que joga bola, lá no quintal de casa. Ele quer ser jogador um dia. E ele quer ser igual a quem? Todo mundo quer ter camisa com o número 10 nas costas, vocês já imaginaram? Ninguém carrega o número 1 nas costas, ou o número, tem que ser número 10, número 7, número 9. Esses caras, eles inspiram os outros. Na história bíblica, o texto diz que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres, que nos servem de inspiração nessa corrida, nessa maratona espiritual. Homens e mulheres que correram, que lutaram e que venceram. Gente que tem nome, gente que não tem nome, mas o nome já está gravado nos céus, já receberam a aprovação divina, e a história deles está aqui. Moisés, Abraão, Davi, Sara, nós conhecemos esses nomes, mas tantos outros nomes aqui relatam de pessoas que nos momentos mais obscuros e adversos, eles preferiram ficar na fé, eles preferiram ficar firme naquilo que creem. Nós temos pessoas que são a nossa inspiração. Dê uma olhada em irmãos e irmãs que até caminham com a gente, que eles têm história de fé, de luta contra a enfermidade, lutas em batalhas espirituais terríveis, mães que lutam com seus filhos, que conhecem que é madrugada insônia, que ora e chora e batalha pela sua família. Pergunte pessoas que lutam contra uma enfermidade diagnosticada, mas sem cura, como é a luta deles, mas eles dizem, eu creio em Jesus e fico firme com a minha fé nessa pessoa. São exemplos e testemunhas que nos inspiram nessa vida. Nós temos esses relatos, essas histórias, esses exemplos aqui no nosso meio. Portanto, há uma inspiração que vem de fora. Deus luta as nossas guerras. Amém, gente? Você não está sozinho nas suas lutas pessoais. Deus é por nós. E se Deus é por nós, pergunta a palavra, quem será contra nós? Não há nada, absolutamente nada capaz de se opor a esse Deus e derrotá-lo, porque Ele nos é revelado na palavra como o Deus da vitória, aquele que luta por nós. Portanto, esse estímulo vem de homens e mulheres cujas experiências mais adversas deram para nós um exemplo. Nós vencemos pela fé. E o escritor usa esse exemplo para dizer, olha, tem testemunhas. A Bíblia relata a história de homens redimidos pelo sangue, que derramaram seu sangue também, mas foram vencedores. Olhem para o que está acontecendo entre nós. Lutas naquela família, situações naquele casamento, problemas ali, mas há um testemunho eficaz, um testemunho claro. Deus está operando a sua graça no nosso meio. Amém, queridos? A segunda coisa que você olha nesse texto, além dessa inspiração que mexe com o nosso interior, há um estímulo. Alguém aqui é o nosso alvo. E nessa corrida não se trata de medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze. Nessas Olimpíadas, não está dizendo quem é que vai subir no pódio. Não se trata de uma premiação humana. Não se trata de você lutar muito e ganhar o seu prêmio, ou de ganhar a sua recompensa.
há alguém aqui é o nosso alvo. E esse alvo é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome. E o seu nome é Jesus. O versículo diz o seguinte: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Quem corre essas maratonas tem um alvo. Ele quer registrar na sua experiência de atletismo quantas vezes ele superou os obstáculos, os seus próprios, os outros também. Quantas vezes ele subiu no pódio, quantas vezes ele ganhou medalhas. Pergunte àqueles expertos na natação o que vale a medalha. Pergunte o time vencedor no final da Copa do Mundo de 2014. Tomara que seja o Brasil. Tomara. Sei não. O que é que valeu a pena em tudo isso? Só uma coisa vale a pena. A taça. A taça. A taça de ouro. A prata e bronze é quase nada. Segundo não vale quase nada. O que vale é quem é o primeiro lugar. O mundo é assim. O mundo é dos competidores. E aqueles que não se habilitam para essa competição desenfreada na vida, já está fora, já perdeu a batalha. Mas na vida cristã, há uma coisa interessante aqui, amados. Nós somos convidados a correr, não olhando para a linha de chegada, é olhando para o alto, é olhando para Jesus, é colocando nele a nossa fé e a nossa confiança. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, ainda para esses discípulos que estavam dispersos naquele mundo de sofrimento, eles precisavam de um amparo, de um apoio, de um lugar onde pudessem curar o seu cansaço, renovar as suas forças. E onde é que eles iriam encontrar isso? No versículo 14 de Hebreus, no capítulo 4. E esse versículo diz o seguinte, Hebreus 14, versículo 4. Portanto, visto que temos um grande e sumo sacerdote, que adentrou os céus, por isso que olhamos para o alto, olhamos para Jesus. Ele é o sumo, o grande sumo sacerdote, que fez a obra, realizou o seu milagre na cruz, venceu a morte, se tornou vitorioso, está sentado no trono e reina sobre todas as coisas. Agora nós temos esse rei que reina, esse sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Acheguemo-nos com toda a firmeza de fé que professamos. Acheguemos. Nos meus mais profundos momentos de lutas, eu encontro o caminho do trono. Nos meus desesperos pessoais, nas angústias profundas da minha alma, eu encontro o caminho do trono. Alguém está sentado naquele trono. Ele é o sumo sacerdote. Ele venceu por nós. E Ele então nos recebe lá e renova as nossas vidas, olhando para Jesus. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 2, aliás, no versículo 8, Paulo está escrevendo e conversando com um rapaz tímido, tendente à depressão, a ficar desanimado com os problemas da vida. Tem a coisa assim, não tem? Você levanta de manhã, começa a tomar pé da situação da sua vida e começa a ficar desanimado. Acha que tudo ficou complicado demais. Timóteo, esse rapaz da Bíblia, que era líder de uma igreja ali, também vivia essas crises pessoais, esses dilemas, essa crise espiritual, essa falta de vontade de ler a palavra, de orar, de ficar firme.
Aí então o Espírito Santo traz uma palavra para ele, e traz uma palavra para você, traz uma palavra para nós, o seguinte: lembra-te de Jesus Cristo. A coisa está difícil para você? Você está desanimadão na vida? Está olhando com o olhar do desespero, da dúvida? Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, o Jesus que superou todas as coisas e está vivo para sempre, segundo o meu Evangelho. A sua mente teima em ficar obcecada por tudo que é material, temporário, físico. Lembra-te de Jesus Cristo. Você precisa de algo que te faça olhar além, subir de uma forma que te coloque acima das adversidades dessa vida. Então, lembra-te de Jesus Cristo. Esse exercício da memória e do coração significa o seguinte: preencha a sua vida, sua personalidade, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, encharque-se da presença de Jesus e deixe Ele saturar a sua vida. Lembre-se de Jesus Cristo, Ele está ressuscitado dentre os mortos. Isso levanta quem vai se abatendo ao longo da corrida, ao longo da caminhada. Existe o assédio do pecado. Ele diz o seguinte: desembaraçando-nos de todo o pecado que tenazmente, ferozmente, ferrenhamente nos assedia. O assédio do pecado é uma realidade. A tentação bate na mente por meio dos olhos o tempo todo. Não deixe esse assédio do pecado se tornar uma armadilha na sua vida. Não deixe esse pecado se tornar uma prisão espiritual para você. Não se torne escravo dos seus desejos. Não se torne vítima do que os seus olhos carnais buscam. Então, liberte-se, desembarace de todo o assédio do pecado. Além do assédio do pecado, existe o assédio de pessoas. Pessoas que não estão comprometidas com o reino. Pessoas que não querem saber se você vai ou não bem na sua vida espiritual. Pessoa que quer ganhar vantagem, seja do seu corpo, seja do seu dinheiro, seja do seu dom, do seu talento. O assédio das pessoas que não estão comprometidas com causa espiritual, elas estão comprometidas com o benefício próprio, com o prazer da carne. O assédio das pessoas nos embaraçam nessa corrida. Atletas podem ser vítima da fama. Sabiam disso? Podem ser vítima do sucesso. E muitos no auge dessa tal de fama, eles caem, eles perdem tudo que construíram. A palavra está nos lembrando de que nós não corremos por aplausos. Não somos cristãos para ganhar a admiração das pessoas. Não fazemos o que fazemos para que pessoas gostem da gente. Somos o que somos, fazemos o que fazemos, porque nós estamos comprometidos com uma pessoa, Jesus Cristo. Porque a nossa vida é dele e nós vivemos para ele. Amém, gente? Portanto, esse estímulo vem do alto. Olhe para Jesus. Há uma outra coisa, há uma instrução tremenda aqui. O texto diz o seguinte, no capítulo 12, no versículo 2, você olha para Jesus, e quando nós olhamos para Jesus, o nosso coração tem um alvo, tem uma meta. Olhamos para Jesus, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado, consideramos a alegria que Jesus deixou de lado para suportar a cruz, considerando o desprezo que ele sofreu. Ele não levou em conta a vergonha diante das pessoas, mas ele venceu. Ele está sentado à direita do trono de Deus. Ele é vencedor. Pense bem nisso, diz a palavra, naquele que suportou tantas coisas por amor de nós, para nos abençoar.
Qual é a instrução que nós temos aqui para desembaraçar, para olhar para Jesus e para viver de forma tão livre nessa corrida? Pegue umas ideias. Treinamento contínuo. Você precisa exercitar a sua fé em Jesus. Ei, preste atenção aqui. Você precisa exercitar a sua fé em Jesus Cristo. Você precisa deixar de lado até coisas importantes, que são boas, mas são embaraços para a sua vida. Então exercite a sua fé, confiando plenamente naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Viva em forma, sem peso. Nenhum atleta vai para a pista de corrida carregando mochila cheia de água. Ou roupa para mudar ao longo do percurso, ou tênis melhor se os pés doerem. Não se carrega excesso de peso, porque o excesso de peso é sinônimo de cansaço. Há muitos crentes cansados na vida cristã. Por que a gente se cansa? Primeiro, por causa da nossa fragilidade. Segundo, porque nós carregamos excessos de preocupações na nossa vida. Estamos sobrecarregados de preocupações, de ideias, de planos, de projetos. Nós estamos visando algo que vai garantir o sucesso para nós. A gente estressada, sobrecarregada, que não consegue trazer a serenidade de Cristo para o seu coração. Gente com excesso de peso espiritual na sua vida. Quer correr bem? Desembarace de todo peso. Desembarace daquilo que atrapalha a sua vida. Esvazie a sua bagagem. Max Lucado escreveu um livro interessante, como ele me abençoou uma certa época da minha vida, aliviando a bagagem. E há muitos crentes que carregam numa espécie de mochila invisível, mas real, sobre os seus ombros, e que dia após dia, lá estão eles, levantando de manhã, com o semblante fechado, preocupados, estressados. Eles estão sobrecarregados de alguma coisa que eles entenderam ser importantes para carregar na vida, e carregam, e choram, e lutam com um peso, e sofrem, a alma dói. Há sinais visíveis de que estão machucados, estão feridos, mas estão carregando um peso excessivo sobre os seus ombros. Dê uma olhadinha na sua vida. O que você carrega na sua mente? O que você carrega no seu coração? Que tipo de preocupações se tornam peso na sua vida? Seja no âmbito emocional, financeiro ou familiar, seja lá qualquer coisa dessa natureza. A Bíblia garante assim para você e para mim: não andem preocupados com coisa alguma. Saiba que, acima de tudo, Deus conhece o que nós precisamos. Portanto, amados, para nós corrermos bem nessa maratona espiritual, precisamos de quê? Aliviar a bagagem. Há uma exigência, perseverança. Considere Jesus, diz o texto. Considere o que Jesus Cristo fez. Perseverança, amados, é manter-se firme. O tempo, as circunstâncias são difíceis, a nossa força fragilizou, o percurso é muito longo, mas eu estou firme em Cristo Jesus. Quando me falta perseverança no meu coração, eu sou abatido pelos problemas. A gente vai se sucumbindo e vamos tornando-nos refém, vítimas, e quaisquer outros sintomas de problemas incalculáveis assim. Quero terminar trazendo algumas ideias bem práticas para você, irmão, aqui. Primeira delas, corra para vencer. O texto diz o seguinte:
Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corra para vencer. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 e 25, Paulo diz o seguinte: a gente corre, a gente treina, porque a nossa meta é a vitória. Não vale a pena correr, nós corremos para vencer. Treine bastante, leia o manual do treinador, leia a palavra, deixe a palavra entrar na sua mente, no seu coração, plante a palavra na sua vida, semeie a palavra no seu coração, treine o suficiente para você olhar firmemente para Jesus e não desviar o seu coração. Ninguém ganha essa batalha em sombra e água fresca, a gente ganha vencendo, correndo e correndo para vencer. Corra para vencer. Segundo, livre-se de todo empecilho. Livre-se de todo empecilho. Qualquer coisa que acumulou na sua mente, no seu coração, foi se tornando um peso. Há mães preocupadas demais com filhos, preocupados demais com o casamento, preocupados demais com o futuro, preocupados demais com o que temos, com medo de perdê-los, preocupados demais com a formatura dos filhos, ou preocupados demais com a nossa carreira profissional. A preocupação demais se tornou um empecilho, porque deixamos de correr e ficamos presos a eles. Livrem-se dos seus empecilhos. Ignore a dor dos pés. A dor diz para nós que somos frágeis e que dói muito os nossos esforços sobremaneira. Mas preste atenção aqui, amados, em nome de Jesus. A cruz, onde Jesus foi ferido, é também o lugar para a nossa cura. O sofrimento de Jesus na cruz é um instrumento para a cura do povo de Deus. E muitos crentes não andam, não vão adiante, porque eles estão circulando em torno da sua dor, em torno das suas feridas. Eles se tornaram vítimas de feridas que alguns fizeram e deixaram de crescer, deixaram de andar, deixaram de servir ao Senhor, deixaram de correr a carreira que está proposta. A minha ideia para você é essa: ignore a dor dos seus pés, continue olhando para Jesus e continue correndo, continue correndo. Não pare até cruzar a linha de chegada, não pare até cruzar a linha de chegada. Aquele que venceu por nós nos espera, de braços abertos, e há uma palavra que sairá da sua boca: muito bem, servo bom e fiel. Não pare até cruzar a linha de chegada. E finalmente, eu digo assim para você: o fim está próximo, essa corrida termina logo. Logo, logo, o capítulo da história vai se encerrar. Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, eu creio nessa promessa da palavra, é isso que sustenta o nosso coração. Então, desembarace de todo o peso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Cuidado com seus dias de folga. Porque os dias de folga faz a gente esquecer a carreira que nos está proposta. Os dias de folga faz a gente almejar o descanso aqui. E o nosso descanso é lá. Jesus é o nosso descanso. E nós entraremos lá. Você está na corrida? Você já matriculou na corrida? Qual é a sua posição nessa corrida? Ainda está pensando em levantar e correr? Está calculando sua força? Se você está treinado o suficiente?
Todos nós já fomos convidados para entrar nessa corrida. Todos nós estamos sendo treinados pelo Espírito Santo de Deus. E sabe de uma coisa? Todos nós somos vencedores em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Fique em pé, igreja. Vamos orar. Imagine você nessa corrida, cansado, gemendo, derramando suor, gritando desesperadamente, por ajuda, por um tempo, por um momento para você refazer sua vida. Então vem a instrução: há nuvens, há gente, há pessoas que só se tornaram para nós testemunhas, que são uma inspiração. Homens e mulheres que correram, que lutaram e que venceram. Feche os seus olhos um instante. Você está desanimado? Seu coração está sobrecarregado? Com medo, excesso de preocupações, inquieto. Andar com Jesus se tornou uma tarefa pesada demais. Correr essa carreira que nos foi definida, que o treinador divino nos propôs, se tornou algo impossível para você. Os pés estão doendo, o coração está dilacerado, está machucado, perdeu o pique na corrida, parou. Esse é um momento de renovação espiritual. O Espírito Santo vem a nós aqui nessa noite e diz: levantem-se, vocês que pararam, vocês que caíram, vocês que perderam de Cristo, levantem-se, olhem para Jesus. Você que está carregando uma bagagem muito pesada, pare, alivie a bagagem, tire os excessos, tire o sobrepeso da sua vida, aquilo que você carrega desnecessariamente. Deixe Jesus tirar esse peso da sua vida, da sua alma, curar o seu coração, sarar suas feridas, porque a sua meta é correr a carreira que está proposta. Deus te deu um ministério, Deus um dia te chamou para servi-lo, com coração, com tempo totalmente dedicado a Ele. Corra, volte para a corrida, há uma vocação, há uma chamada, Jesus nos chama para continuarmos na corrida cristã. Meu irmão, você e eu não somos chamados para parar, para desanimar, para virar as costas para o alvo que é Jesus. Não, não. Você foi chamado para servir e para glorificar a Jesus. O fim vai chegar, o tempo está próximo, a corrida vai acabar e nós então entraremos para sempre no lar eterno. Creia nessa verdade. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo renovação agora nessa noite. Peça ao Senhor que trabalhe sua vida aqui nessa noite. Diz: Senhor, sustenta-me com teu poder, renova minha vida. Eu estou perdendo as forças, eu estou desanimado, meu coração está machucado, a minha mente está obcecada pelos assédios do pecado e das pessoas. Eu não estou conseguindo olhar para Jesus, eu não estou conseguindo firmar meu coração no Senhor. Eu preciso da tua obra na minha vida aqui nessa noite. Creia nisso, irmão, Deus vai fazer essa obra na sua vida aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Comece a orar com o irmão que está ao seu lado, ou pelo seu irmão. Peça ao Senhor que trabalhe na sua vida nessa noite. A Bíblia garante para nós que Jesus, que venceu por nós, que é o nosso alvo, é dele que veio o nosso sustento. Então, considere esse Jesus. Ele não levou em conta o desprezo, a vergonha, o que fizeram contra ele, mas ele está sentado no trono. Ele venceu por nós. Por isso, olhando para Jesus, somos curados e libertados do nosso peso, dos nossos embaraços. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Você que parou no caminho, o coração está sobrecarregado, ferido, os pés machucados nessa corrida, e deixou o desânimo te abater, perdeu a visão da vitória de Jesus, e o inimigo, o adversário, sorri da sua derrota. Nessa noite você precisa levantar e dizer: Jesus em mim, a minha vida nas mãos de Jesus, então é a vitória selada, o diabo está derrotado. As circunstâncias não nos param nesse caminho.
Continue orando. Se você quer nessa noite dizer o seguinte: olha, eu preciso de cura, eu preciso de uma obra de Jesus, preciso de uma obra do Espírito Santo de Deus na minha vida nessa noite. Eu quero que o Senhor me sustente com graça e poder. Eu quero ser curado dos meus desânimos e abatimentos. Eu quero renovar a fé em Jesus. Eu quero abrir minha visão para o Cordeiro. Eu quero olhar para Jesus e seguir em frente na minha carreira. Você precisa desse milagre da graça? Se você precisa disso, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vamos orar, vamos fazer um altar aqui e ofertar nele a nossa vida, derramar nele o nosso coração e pedir ao Senhor que opere em nós a sua obra, a sua cura. Talvez você precisa voltar para a corrida, parou, seu coração fechou, você já não olha mais para Jesus, seu coração já não está mais firme naquilo que Ele te deu, colocou nas suas mãos. Vem aqui em nome de Jesus, vamos orar sobre isso. A enfermidade te abateu, os problemas da vida se tornaram grandes demais para você, a mochila ficou pesada demais, há um peso enorme na sua vida, um excesso de preocupação, de ansiedade, de medo, ou talvez raiva por não poder mais frutificar, progredir na sua vida. Vem aqui em nome de Jesus, vamos tratar disso agora no altar. Vamos clamar juntos ao Senhor para que essa obra da graça traga um milagre para nós aqui nessa noite, irmão. Para que esse grupo de irmãos, de discípulos, esses maratonistas da fé, corram com os vencedores, olhando para Jesus, só para Jesus, vivendo em Jesus, com a sua confiança em Jesus, com a sua vida nas mãos de Jesus. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Levante a sua voz e comece a orar. Comece a orar em nome de Jesus. Comece a orar pela sua vida. Comece a orar pela sua família, pela igreja, pelo seu irmão, pela sua irmã. E se nessa noite você precisa de uma renovação espiritual, precisa de uma obra de Jesus no seu coração, enquanto a igreja está orando, vem aqui e a gente vai orar, tá? Em nome de Jesus. Quero que você ore por pessoas que você sabe que precisa agora do poder de Deus na vida dele, talvez em casa, talvez na família, alguém lá na sua família, filho, uma filha, um marido, uma esposa, que precisam da obra de Jesus no coração, precisa do poder de Jesus na vida, precisa de salvação, precisa de libertação, porque o diabo tem escravizado, tem destruído pelo alcoolismo, pela droga, pessoas que estão completamente derrotadas na vida e precisa de cura nessa noite. Ore por eles em nome de Jesus. Ore pela vida da igreja de Jesus aqui, para que a gente a cada dia experimente esse poder do Senhor renovando as nossas vidas e as nossas forças aqui. Senhor da glória, Deus amado, Deus eterno, há uma corrida para correr, e nós aprendemos nessa noite que devemos corrê-la com perseverança, mas há desânimo em nosso coração, há tristeza no nosso coração, há muitos assédios do pecado, há pecado que rouba a nossa vida, que rouba a nossa energia nessa caminhada. Deixamos de olhar para Jesus, deixamos de nos alimentar na palavra, e nessa noite colocamos a nossa vida no altar, porque queremos ser curados, porque queremos ser renovados, queremos ser fortalecidos pelo Teu poder, Senhor. Tu conheces quem parou, Tu sabes quem desistiu, Tu sabes quem se sobrecarregou de preocupações excessivas na vida, e isso trouxe para ele um cansaço, isso roubou o vigor espiritual, e nessa noite nós estamos pedindo que o Espírito Santo do Senhor venha refazer nesse coração uma disposição nova, renovada, para viver a vida que o Senhor quer para nós. Nós queremos a vida vitoriosa, nós queremos a vida frutífera, nós queremos correr de uma forma perseverante e vitoriosa, e cruzar a linha de chegada, alegrando-nos no Senhor, pela obra do Senhor na nossa vida. O Senhor é o nosso Deus, é do Senhor que vem a força, é do Senhor que vem o poder que sustenta o Teu povo aqui, é no Senhor que está a nossa fé, a nossa confiança.
E é no nome de Jesus que nós oramos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia.